Esses dois azuis também tem que ficar acesos. Tá. Tá? Qualquer coisa é só me chamar. Tá bom? Obrigada, Ju. Nada. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Lookout. Hoje nós vamos falar sobre palavras e obras. Eu queria, antes da gente começar a orar, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que temos de mais uma vez estarmos diante da Tua presença para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Quero orar para que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nós possamos nos atentar para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia, nessa noite, nessa hora, Pai. Que seja mais do que uma aula, que o Senhor ministre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre palavras e obras. E eu quero começar fazendo uma pequena introdução, que segundo a Bíblia, palavras e obras são reflexos diretos do coração e da fé de uma pessoa. Elas devem estar em perfeita harmonia. As palavras demonstram o que se crê, mas as obras são evidência prática da fé. Então, quando nós falamos sobre palavras e obras, elas andam juntas, né? A palavra e as obras, elas andam juntas, né? E elas são a evidência, né, da nossa prática de fé. Então, palavras e obras são ministérios, né? A primeira coisa que nós precisamos entender: palavras e obras são ministérios. E igualmente eles são necessários, né? Palavras e obras são ministérios extremamente necessários. E eles são interdependentes e inseparáveis, né? Não dá pra gente separar a palavra das obras, né? E nem as obras da palavra, né? Então, eles são necessários e são interdependentes, inseparáveis, e são realizados com o propósito único de proclamar o reino de Deus. Então, palavras e obras são ministérios necessários, né? E que são realizados para proclamar o reino de Deus. Então, nós como igreja, né, como parte do corpo de Cristo, nós precisamos, né, alinhar a palavra com as obras. Nós precisamos entender que um não pode ser separado do outro, ok? Então nós falamos um pouquinho sobre, né, do que é a palavra. Então, e as obras? As obras, nós precisamos entender isso precisa ficar claro para nós, né? Que nesse tempo ainda que nós estamos vivendo, algumas pessoas confundem isso. Então, nós precisamos entender o quê? Que as obras, elas não salvam, né? Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas as obras, elas evidenciam a nossa fé, né? Tanto que a palavra vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, as obras, elas não salvam, mas elas são a evidência da nossa fé. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, né? A palavra de Deus vai dizer que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça e isso vem de Deus. E nós precisamos
Então, pregar a palavra e também ter atitudes práticas que demonstram o que nós estamos pregando. Então, por isso que nós falamos que palavras e obras são ministérios que caminham juntos. Não tem como eu só fazer obra e não ter palavra, ou não tem como eu ter palavra e não ter obras. Então nós precisamos pregar a palavra, mas também nós precisamos ter atitudes práticas que vão demonstrar aquilo que nós pregamos e aquilo que nós cremos. Amém? Lá em Lucas, eu quero ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, vai dizer assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então aqui, queridos, nesse texto que nós lemos, de Lucas 10, do verso 25 até o 37, nós vamos ver que Jesus ele é colocado à prova por um intérprete da lei. E esse intérprete da lei, ele pergunta para Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe contou a história do bom samaritano, né? Que nos traz, essa história do bom samaritano nos traz a essência de palavras e obras. Essa história do bom samaritano nos traz a essência do que é palavras e obras. Então, tanto que nós vemos aqui nessa história, né, que Jesus ele conta. Jesus ele fala
né? Aquele homem, ele responde para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele diz: amar o Senhor, né? O Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com o meu entendimento, e amar o próximo como a mim mesmo. Então, palavras e obras se resumem nisso. Então, tanto o sacerdote, aí nós vemos aqui na história, né, do bom samaritano, que tanto o sacerdote como o levita, eles conheciam a palavra. Eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei de Deus. Mas ambos, eles passaram por aquele homem que estava ali semi-morto, né? Quase morto. Eles passam por aquele homem e eles não fazem nada, né? Eles não ajudam, eles não têm misericórdia daquele homem. Então, eles conheciam a palavra, mas eles negligenciaram o mandamento de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Entende? Então, eles conheciam a palavra, mas eles não colocaram o conhecimento que eles tinham da palavra em prática nessa situação desse homem que estava ali semi-morto, precisando de ajuda, né? Porém, né, Jesus ele vai contar nessa história que o samaritano, né, ele se aproximou daquele, e o samaritano era o quê? Alguém improvável de ajudar aquele homem. O samaritano era a pessoa mais improvável de passar por aquele homem e também não fazer nada. Porém, o samaritano, ele se aproxima daquele homem, ele ajuda, né? Ele cuida das feridas, do ferimento ali daquele homem, né? Coloca ele ali no seu cavalo e ele leva aquele homem para uma hospedaria, né? Para que ele se recupere ali. E aí, qual foi a pergunta que Jesus ele faz para aquele intérprete da lei? Jesus ele pergunta para ele: qual dos três lhe parece ter sido o próximo daquele homem que estava ali ferido? E a resposta do intérprete da lei foi: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, queridos, entende? A palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Isso é extremamente necessário para nós reconhecermos Jesus, para nós que estamos caminhando com o Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela é como uma bússola, ela vai nos direcionar, ela vai nos conduzir, ela vai nos mostrar o caminho e a direção que nós precisamos tomar. Porém, eu não posso ficar só na palavra, só no conhecimento, entende? Nós precisamos colocar em prática aquilo que está na palavra. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos estudar a palavra e também nós precisamos colocar a palavra em prática. Então, por isso que palavras e obras, elas são interdependentes, elas dependem, a palavra depende das obras. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Esse texto que nós lemos, ele nos mostra que conhecer a palavra e não colocá-la em prática não adianta. Então, não adianta eu ter muito conhecimento da palavra, eu conhecer a palavra profundamente, né? Eu sei falar de cor, né? De cor e salteado os textos, os versículos da palavra, mas se eu não coloco em prática, não adianta. Então, o que são as obras? As obras, nós podemos dizer assim que as obras, elas são a prática da palavra. Obras é você exercer
exercer a misericórdia com aqueles que necessitam. Então, se eu conheço a palavra e eu passo por alguém que está necessitado, como a história aqui do bom samaritano, eu passo por alguém que tem uma necessidade e eu não faço nada, então eu não estou colocando a palavra em prática, que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Amém? E um dos aspectos mais importantes das boas obras é justamente o caráter misericordioso. Então, o aspecto, ou um dos aspectos mais importantes das boas obras é justamente o caráter misericordioso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, olha só o que diz, Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então, esse texto vem resumir aquilo que nós estamos falando. As obras, elas não nos salvam, nós somos salvos pela graça. Mas Deus, Ele é rico em misericórdia. A misericórdia, ela faz parte do caráter de Deus. Ela faz parte do caráter de Jesus. E nós, como filhos de Deus, nós como seguidores, discípulos de Jesus, a misericórdia também precisa fazer parte da nossa vida, do nosso caráter, da nossa essência, Porque Deus, Ele é rico em misericórdia. Então, o que se espera, O que Deus espera dos seus filhos? Que os seus filhos também exerçam a misericórdia, ok? As boas obras são frutos da verdadeira fé. Porque a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Entende? Então, você não foi salvo, ou você não é salvo pelas obras. Você foi salvo para as obras, para fazer a obra, para exercer a obra. As obras, elas não garantem a salvação. Então, isso, a gente vai falar muito sobre isso, já falamos, mas as obras, elas não garantem a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça. Amém? Mas uma alma salva em Cristo Jesus, ela se levantará revestida pelo poder do Espírito Santo para a prática de toda boa obra. Então, as obras, elas não garantem a salvação. Mas aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado por Jesus, ele vai se levantar revestido pelo poder do Espírito Santo para a prática de toda boa obra. Amém? Por quê? Porque a fé, ela vem da pregação da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, ela vem pela pregação da palavra. E ela precisa ser um combustível que nos impulsiona a agir de acordo com
os princípios que nós defendemos. Então, a fé, ela precisa ser esse combustível, né, que nos impulsiona a agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios que nós defendemos. Não adianta eu defender princípios da palavra de Deus se eu não estou exercendo ou colocando em prática esses princípios. A fé, ela se manifesta em nossas atitudes e comportamentos. Então, a fé, ela vai se manifestar em nossas atitudes e comportamentos. A obra ou as obras, elas não nos salvam, mas a palavra vai dizer o quê? Que a fé sem obra, ela é morta. Então, a fé, ela vai se manifestar nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos, e não apenas em palavras ou pensamentos. Por quê? Porque é através das obras que demonstramos o poder transformador da nossa fé. E nós temos, queridos, um exemplo muito poderoso, né? Muito claro, de um homem na palavra de Deus, que é Estevão. Estevão, ele era um homem poderoso em palavras e em obras. Lá em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10, vamos ler. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, queridos, Estevão, ele foi um exemplo de um homem que ele era poderoso em obras, mas também ele era poderoso em palavras, mas também poderoso em obras. E Estevão, ele era um diácono ali da igreja primitiva, e ele deixou um legado desafiador para nós. Ele deixou um legado desafiador para a igreja. Então, primeira coisa, vamos ver quem foi Estevão. Primeiro ponto, Estevão foi um homem de vida irrepreensível, cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e poder e cheio da palavra. Então, nós precisamos ser esses homens e mulheres irrepreensíveis, cheios de fé, do Espírito Santo, cheios de graça e cheios de poder, mas também cheios da palavra. Nós precisamos ser esses discípulos de Jesus, porque às vezes nós somos cheios da palavra,
mas não somos cheios da graça. Muitas vezes nós somos cheios da palavra, mas nós não somos cheios do Espírito. Então, por que Estevão ele é considerado um homem de vida irrepreensível? Porque ele era cheio de fé e ele também era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio da graça de Deus, ele era cheio do poder, ele era cheio da palavra. Então nós precisamos ser sólidos na palavra, mas ao mesmo tempo nós precisamos também ter os nossos corações quebrantados, cheios de misericórdia e compaixão, a ponto de perdoar os nossos algozes, ou seja, aqueles que se levantam contra nós. Porque foi isso que Estevão fez. Quando ele estava sendo ali apedrejado, ele levanta os olhos e fala para que o Senhor pudesse perdoar aquele povo. Então, nós precisamos, a igreja ela precisa de homens e mulheres que sejam sólidos na palavra, mas também, ao mesmo tempo, que sejam ou que eles tenham um coração quebrantado, cheio de misericórdia e compaixão, a ponto de perdoar aqueles que os ofendem, aqueles que estão te apedrejando, aqueles que estão falando mal de você. Segundo ponto, ou segunda característica de Estevão, ele era um homem de palavras irresistíveis. Nós lemos aqui que aquele povo, aqueles homens, eles se levantaram para discutir com Estevão, mas eles perceberam que havia uma sabedoria irresistível na vida de Estevão. Ele conhecia a palavra, e ele não apenas conhecia a palavra, mas ele praticava a palavra. Então ele era um homem de palavras irresistíveis, cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e poder para enfrentar os mais hostis inimigos e as suas duras perseguições. Estevão, ele foi atacado pelos religiosos da época, né? Eles discutiam com ele, mas eles não conseguiam, ou eles não podiam sobrepor-se ou se colocar acima da sabedoria que o Espírito Santo falava através de Estevão. Ele tinha sabedoria, essa sabedoria ela vinha de quem? Do Espírito Santo. Então, o sermão pregado por Estevão, que está lá no capítulo 7 de Atos, é o sermão com maior número de citações bíblicas registradas na Bíblia. Então, eu te convido a ler esse texto, né? A ler esse capítulo 7 de Atos, né? Que vai falar sobre a defesa de Estevão. E ele é considerado o sermão com maior citação bíblica registrada na Bíblia. Então, por quê? Porque Estevão, ele era um homem que conhecia a palavra. Conhecia a palavra. Então, as pessoas que vinham debater com ele, elas ficavam abismadas, porque além dele conhecer a palavra, ele tinha sabedoria que vinha do alto, sabedoria que vinha do Espírito Santo. Terceiro ponto, ou terceira característica de Estevão, ele era um homem de obras inegáveis. Então, por que Estevão ele é um exemplo para a gente de palavras e obras? Ele conjugava na sua vida palavras e obras, ou seja, ele tinha conhecimento e poder. Porque, queridos, não adianta nós termos apenas conhecimento, se nós não temos poder,
se nós não temos sabedoria, se nós não temos autoridade que vem do alto, que vem do Espírito Santo? Então, ele era um homem de obras inegáveis. As palavras de Estevão não eram palavras vazias. O seu discurso não era apenas teórico. Estevão, ele era cheio de graça e poder, e ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Foi o que nós lemos aqui no versículo 8, ó. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, isso leva a gente a entender que eu não posso apenas ter conhecimento da palavra. Eu preciso conhecer a palavra e preciso colocar a palavra em prática. Amém? Tá claro isso? Eu preciso colocar aquilo que eu conheço da palavra, aquilo que eu tenho aprendido da palavra em prática. As obras de Estevão, elas referendavam as suas palavras, né? Aquilo que ele falava, aquilo que Estevão pregava, tinha uma referência também nas obras. Não ficava só na palavra, né? Ele era cheio de graça e poder. Ele fazia prodígios, sinais, assim como Jesus também, né? Jesus, ele não só pregava, Jesus, ele exercia misericórdia, Jesus, ele exercia uma obra. Durante os 3 anos que Jesus, ele ficou aqui, né, exercendo o ministério dele na terra, ele não só pregava, ele ajudava os necessitados, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos. Então eu não posso ficar, ou nós não podemos ficar só no conhecimento da palavra. Nós precisamos colocar em prática esse conhecimento da palavra através das obras. Nós precisamos muito, queridos, de pessoas que entendam isso, de pessoas que sejam um instrumento, ou que sejam instrumentos nas mãos de Deus, cheios da palavra para realizarem a obra de Deus. Então, eu não posso só fazer a obra sem ter conhecimento da palavra, não dá. E ter conhecimento da palavra sem fazer a obra ou sem realizar as obras também não dá. Então, palavras e obras estão interligadas, elas andam juntas, amém? Nós precisamos, nos nossos dias, de pessoas como Estevão. Ele era diácono, né? Ele era um voluntário ali na igreja primitiva, mas ele tinha um conhecimento da palavra, e ele não ficava só no conhecimento, ele colocava em prática, ele realizava sinais e prodígios. Então Deus, ele conta conosco para que nós possamos ser homens e mulheres cheios da palavra, né, de conhecimento, que tenham conhecimento profundo da palavra de Deus, mas que também possamos ser homens e mulheres que façam a obra, que coloquem essa palavra, esse conhecimento que nós temos em prática. Então, o que é mais importante? Palavras ou obras? Porque às vezes nós, na nossa caminhada com Jesus, muitas pessoas elas têm essa confusão. Elas acham que pelo muito fazer, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu faço, eu vou, eu oro, eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo.
Claro, nós temos que fazer, mas nós precisamos também ter conhecimento. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem conhecimento da palavra, sem conhecimento daquilo que vai nos direcionar, que é a palavra de Deus. Daquilo, como eu disse, que é uma bússola para nós. A palavra de Deus é ela que vai nos direcionar. Então não tem como eu fazer obra sem conhecimento da palavra. Então, o que é mais importante? Palavras ou obras? Pensa aí. A palavra, ela nos leva à conversão. Por quê? O que nós falamos? A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, a palavra nos leva à conversão, conhecendo a redenção do Senhor. E as obras? As obras nos levam a obedecer os seus mandamentos, cuidando daqueles que estão necessitados, cumprindo o mandamento de amar o próximo. Foi isso que Jesus, ele ensina ali na história do bom samaritano. Ele ensina para aquele intérprete da lei, que conhecia a lei, que tinha um conhecimento da palavra, mas não colocava em prática. O sacerdote, o levita, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra, mas ao passar e ver aquele homem caído ali, eles não fizeram nada. Ou seja, eles tinham conhecimento, mas não exerciam a obra, não faziam a obra, não colocavam esse conhecimento que eles tinham em prática. Então, não existe, eu não posso falar, a palavra ela é mais importante, as obras elas são mais importantes. Não, palavras e obras são extremamente importantes para nós. Palavras e obras são extremamente importantes para a igreja, porque a palavra vai nos levar à conversão, a palavra vai nos levar a conhecer a redenção do Senhor, mas as obras, elas vão nos levar a obedecer os mandamentos. Por quê? Aquele intérprete da lei, ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia os mandamentos do Senhor, mas ele não estava obedecendo. Jesus, ele mostra ali na história do bom samaritano que o sacerdote e o levita, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a lei de Deus, mas eles não obedeciam. Então, a palavra, ela traz a conversão. Nós vamos conhecer a redenção, a salvação, né? Nós vamos andar pela fé através da palavra, mas as obras que vão nos levar que vão demonstrar se nós estamos obedecendo ou não os mandamentos do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? Cuidar daqueles que estão necessitados, amar o próximo. Então, o mais correto é a gente dizer que os dois são importantes, a palavra e a obra, ou as palavras e as obras são importantes, elas caminham juntas, amém? Porque a igreja, nós como igreja, ou a igreja, ela não foi chamada só para pregar, né? É aquilo que eu falei, Jesus, por onde ele passava, ele ensinava, ele curava. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, nós vamos ver isso. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 23. Vai dizer assim:
Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, a igreja ela não foi chamada só para pregar a palavra. A igreja ela foi chamada para ensinar, para pregar a palavra, mas ela também foi chamada para as obras, para realizar as obras do reino de Deus, as obras de Deus, curar, libertar os cativos, né? Jesus ele disse que ele veio para libertar os cativos. Então nós, o papel da igreja, mas além de pregar a palavra, é libertar os cativos, é libertar os oprimidos, é curar os enfermos, é realizar como Estevão sinais, prodígios e maravilhas. Jesus ele mesmo disse isso. Jesus ele disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. E ainda faríamos obras maiores. Então, é muito importante nós termos o conhecimento da palavra, mas nós também fazermos a obra de Deus. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, assim como Jesus ele veio para proclamar e servir, né? Porque Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Ele atendia as necessidades materiais e espirituais do povo, né? Às vezes quando não tinha nada para aquele povo que estava ali seguindo Jesus comer, ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes. Então Jesus ele proclamava, né? Ele veio para proclamar a palavra, mas também servir, atendendo às necessidades materiais e espirituais do povo. E a igreja, ela recebeu o dom ou os dons de proclamar a palavra e de servir, que são as obras. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pedro, capítulo 4, versículo 11. Olha só o que vai dizer. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Então, se alguém fala, olha o texto está dizendo, se alguém fala, que fale de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus o quê? Fale de acordo com a palavra de Deus. Então, nós fomos chamados para pregar a palavra, mas também para servir o reino de Deus através das obras. Amém? Através dos dons que Deus ele deu para cada um de nós. Amém? Então, nós precisamos, como igreja, como parte do corpo de Cristo, nós precisamos, dentro das nossas possibilidades, nós precisamos pregar e também dar assistência àqueles que sofrem. Amém? Nós não podemos apenas dar assistência. Por exemplo, eu não posso simplesmente entregar ou doar uma cesta básica. Não tem razão de ser
ser eu só levar uma cesta básica para a pessoa. Eu preciso levar a cesta básica e também pregar a palavra. Ou não tem razão eu pregar a palavra e estou vendo que a pessoa está necessitada de algo e eu não faço nada para mudar a situação daquela pessoa. É isso que nós aprendemos com a história do bom samaritano. Ele passou por ali, ele não conseguiu passar como o sacerdote e o levita passaram por aquele homem e não fizeram nada. Ele pega aquele homem, ele cura as feridas dele, ele coloca óleo sobre as feridas daquele homem, ele cuida daquele homem, ele leva aquele homem para um lugar seguro, para uma hospedaria, ele paga tudo ali que era necessário para aquele homem. Então, queridos, não adianta eu só pregar e não exercer misericórdia. E não adianta também eu exercer misericórdia e não pregar, porque as pessoas elas vão conhecer Jesus através da pregação da palavra. Amém? Então, os ministérios de palavras e obras, eles se relacionam entre si, eles andam juntos. Porque a pregação lá em Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 18 vai dizer: a pregação da palavra vai produzir a fé. Vamos ver lá, Romanos capítulo 10, versículo 16 e 18. Diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Então a pregação da palavra vai produzir a fé. E a fé sempre vai produzir boas obras. Tiago capítulo 2, versículo 1. Tiago, capítulo 2, versículo 1 vai dizer: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Então, a pregação da palavra, ela vai produzir fé, e a fé sempre vai produzir boas obras. Amém? Então, por outro lado, os atos de misericórdia, eles causam impactos e muitas vezes Deus os usa como uma chave que abre o coração das pessoas para o Evangelho. Então, muitas vezes, quando você vai lá atender a necessidade de alguém, você vai levar uma cesta básica para alguém que está precisando. Esse ato de misericórdia, de ajudar alguém, de suprir a necessidade de alguém, vai abrir o coração, vai ser a chave que vai abrir o coração dessa pessoa para o Evangelho. Então não adianta eu ir pregar a palavra para alguém que está passando fome e não levar nem um pacote de biscoito para essa pessoa. Então, os nossos atos de misericórdia,
Eles são como uma chave que vai abrir a porta do coração dessas pessoas para o Evangelho. Então, eu levo o alimento, eu prego a palavra, e isso vai trazer um impacto e vai mover o coração ou abrir o coração das pessoas para o Evangelho. Olha só o que fala lá em Atos 4, 32 e 33. Atos, capítulo 4. Atos 4, 32 e 33. Vai dizer: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, qual era a visão ali daquela comunidade, daquela igreja, da igreja primitiva? O texto vai dizer que da multidão dos que creram, primeira coisa, eles eram um só coração e uma só alma. E ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo ali na igreja primitiva era em comum. E às vezes, queridos, falta isso para nós como igreja, sabe? Às vezes nós queremos pregar a palavra, mas nós não exercemos as obras. Nós não matamos a fome daquele que está necessitado, nós não curamos as feridas daqueles que estão feridos, daqueles que estão doentes, nós não libertamos os cativos. Amém? Então, palavras e obras, elas andam juntas. Eu quero deixar esse texto também de João 3, 17 e 18. Vou conferir. João 3. Conferir aqui se é mesmo. 17 e 18. João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê será condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, queridos, para a gente concluir, palavras e obras são extremamente necessários para a igreja, porque ambos são ministérios interdependentes. Palavras e obras andam juntos e são instrumentos da proclamação do reino. As palavras e as obras são instrumentos da proclamação do reino. Eu proclamo o reino pregando a palavra, mas também exercendo misericórdia, mas também amando o próximo, mas também
cuidando dos necessitados, dos aflitos, libertando aqueles que estão presos, cativos, daqueles que estão doentes, tanto no seu físico, na sua alma. Então, palavras e obras são extremamente necessárias para a igreja, para nós como igreja, né? Nós precisamos pregar o evangelho e também precisamos exercer ou ter atos de misericórdia na nossa vida. Amém? Para a gente terminar, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quero concluir com esse texto, porque esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do 4 ao 5, 4 e 5, ele vai falar, Paulo vai falar exatamente de tudo isso que nós falamos aqui, de tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, né? E Paulo ele vai dizer assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, esse texto de Paulo vai resumir tudo aquilo que nós falamos aqui sobre palavras e obras. Paulo ele vai dizer: a minha pregação não consistia apenas em palavras de sabedoria. A minha pregação ela consiste em poder, em demonstração de poder. Então, queridos, não adianta só eu pregar a palavra, eu preciso também ministrar ou viver o sobrenatural de Deus. Eu preciso ministrar a cura, eu preciso ministrar o batismo com o Espírito Santo, eu preciso ministrar o fogo de Deus nas pessoas, porque a fé das pessoas ela não pode ser apoiada ou estar apoiada na sabedoria humana. A fé ela precisa estar apoiada no poder de Deus, na palavra ou no poder da palavra de Deus. Entende? Então Paulo estava dizendo, ele não só pregava, ele não só era um homem eloquente em palavras, ele não era só um homem que tinha um conhecimento da palavra, mas ele também realizava as obras de Deus. Ele exercia o poder de Deus que estava sobre ele. Então, palavras e obras, eu quero que você grave isso dentro de você, na sua mente, no seu coração, que isso seja cravado dentro de você. Palavras e obras andam juntos. Eu não posso só pregar e não exercer a obra. Eu não posso só fazer a obra e não pregar a palavra. Palavras e obras andam juntas. Não adianta eu ser uma pessoa que tem um conhecimento profundo da palavra, mas eu não coloco essa palavra em prática. Não adianta eu ser como o sacerdote levita que passo por uma pessoa que está necessitada e não estendo a mão para essa pessoa para ajudá-la, não tenho uma palavra que levante essa pessoa, que traga cura sobre essa pessoa e mais, que supra a necessidade dessa pessoa. Amém? Então, nós precisamos pregar a palavra? Sim, muito, é essencial pregarmos a palavra, pregarmos o evangelho, mas não podemos ficar só na pregação da palavra, nós temos também que fazer a obra de Deus.
exercer a obra de Deus, pregar o evangelho e fazer a obra, obedecer aquilo que está na palavra de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus. Amém? Então, essa é a nossa aula, né, de hoje, palavras e obras. Eu confesso para vocês que eu aprendi muito estudando essa palavra, né? Espero que vocês também aprendam muito, meditem em tudo aqui que eu falei e meditem na palavra, sejam pregadores da palavra, mas também sejam aqueles que fazem a obra, porque a fé sem obra é morta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você continue sendo um apaixonado pela palavra de Deus, mas também um apaixonado em fazer a obra de Deus. Amém? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Eles ligaram pra mim.